pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. E nós estamos na nossa série sobre a amartiologia, que é a ciência, a doutrina, o ensino acerca do pecado. E nós estamos falando sobre os ensinos de Cristo a respeito do pecado. Esperamos de alguma maneira estar contribuindo para que você entenda ainda mais essa doutrina do pecado, a amartiologia, para que você possa crescer, florescer, amadurecer, crescer em graça e sabedoria diante do Senhor. Se você não segue nossas redes sociais, clique aqui no link do YouTube, tem todas as nossas redes sociais, siga-nos aqui, compartilhe com outras pessoas, dê um joinha e faça seus comentários também ao final. Nós queremos saber de onde você está nos assistindo, ou qualquer coisa, pergunta que você queira relatar nos comentários, nós estamos aqui à disposição para de alguma maneira respondê-los, tá joia? Que a graça e a paz de Jesus venha sobre você. Então nós já falamos sobre vários pecados mencionados por Jesus de Nazaré, e agora nós vamos falar sobre algumas categorias de pecado, né, dos vários pecados específicos que podem ser agrupados em algumas características dentro da teologia cristã, dentro da doutrina cristã. A primeira delas é as violações da lei mosaica. Jesus se refere muito a estas questões sobre as violações da lei mosaica. A Bíblia fala do Corban, né? O Corban ilustra muito bem essa categoria da violação da lei mosaica. Lá em Marcos 7, de 9 a 13, existe um relato sobre isso. Corban, para quem não sabe, é a transliteração de uma palavra hebraica que significa presente. Ou seja, se um filho declarava que a quantia necessária para sustentar seus pais era Corban, os escribas daquela época diziam que ele estava isento dessa obrigação de cuidar dos seus pais, algo que foi estabelecido, obviamente, pela lei divina, uma promessa de Deus, e é uma obrigação, uma responsabilidade por parte dos filhos. Então, aparentemente, naquela época não estava de fato aquela pessoa obrigada a dedicar essa soma para o santuário, mas podia usá-la em benefício próprio, deixando bem claro aqui uma violação da lei mosaica, usando artimanhas humanas para de alguma maneira burlar, né, a lei de Deus. Foi mencionada por Jesus em Marcos 7, de 9 a 13. Jesus puxa a orelha, exorta, né, esse tipo de prática equivocada que nós vemos à luz da palavra de Deus. O segundo agrupamento de pecados, ou categoria de pecados, são os pecados abertos. Pecados abertos. O que significa isso? Embora todos os pecados incorram, né, em uma culpa, nem todos têm a mesma magnitude, ou seja, o mesmo nível de consequências e influências. Alguns têm mais, outros menos. Alguns pecados realmente são mais graves do que outros, a nível de consequências, né, da abrangência do pecado. O Senhor afirmou que isso em seu ensino sobre a trave e o argueiro, né, a trave que tinha nos nossos olhos e o cisco no olho do irmão. Você pode observar isso em Mateus 7, de 1 a 5. E quando também Jesus disse que o pecado de Caifás, ao entregar Cristo às autoridades, era maior que o de Pilatos, relatado lá em João 19, versículo 11. Jesus menciona isso. Então, tem abrangências diferentes, tem consequências diferentes. Alguns pecados realmente são mais graves do que os outros, à luz da palavra de Deus. Alguns exemplos de pecados mais graves são os pecados da língua, por exemplo. Especialmente aqueles que desafiam as afirmações de Cristo. Você pode ver isso no Evangelho de Mateus 12, de 22 a 37. E também quando uma pessoa se opõe abertamente e rejeita os mensageiros de Deus. Isso é algo muito grave do ponto de vista de Deus, está lá relatado em Mateus 21, de 33 a 46. Então, além das violações da lei mosaica, dos pecados abertos, surge uma terceira categoria de pecado mencionada por Cristo, que são as atitudes internas erradas. Atitudes internas erradas. O que é isso? São ações. As ações exteriores, amados, elas revelam as atitudes e o caráter interior das pessoas. E o Senhor muitas vezes colocou o dedo na raiz do pecado. Você pode ver isso, por exemplo, em Lucas 12, 13
a Lucas 12, 13 a 15, quando Jesus diz assim: nesse ponto, um homem estava no meio da multidão e lhe falou: mestre, ordena meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhes recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida do homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Então aqui nós vemos Jesus enxergando a raiz do problema no coração desse que fez essa pergunta. O problema qual era? A avareza, o amor ao dinheiro, o apego demasiado, colocando o dinheiro em primeiro lugar, uma idolatria ao dinheiro é o pecado de avareza. Então, Jesus aqui colocou o dedo na ferida, na raiz do pecado, conforme relatado em Lucas 12, 13 a 15. Mateus 20, de 20 a 22, também tem um outro exemplo dessas atitudes internas erradas, esse grupo de pecados relatados por Jesus de Nazaré. Um outro grupo de pecados, ou categoria de pecados relatado por Jesus, é o fermento, é a tipologia, o símbolo do fermento. Em toda a Bíblia, amados, o fermento tipifica a presença da impureza e a presença do mal. Embora alguns entendam que Mateus 13, 33 seja uma exceção, pois ali o fermento indicaria o crescimento do reino por meio do poder do Evangelho. E é o que nós cremos também. Então, contudo, é inquestionável que, ao alertar sobre o fermento dos fariseus, dos saduceus e dos herodianos, Cristo estava se referindo a algo pecaminoso, algo ruim, algo maldoso. Em primeiro lugar, o fermento dos fariseus. O fermento dos fariseus era a preocupação com o exterior, e a falta de cuidado com a vida interior. Apesar de exteriormente, os fariseus parecerem justos, conforme Mateus 5:20, serem conhecedores da Escritura, conforme Mateus 23:2, e serem dizimistas fiéis, Lucas 18:12, fazerem jejuns, Mateus 9:14, e orações por várias vezes ao longo do dia, Lucas 18:11, em seu interior eles eram impuros, podres, apodrecidos. Jesus chama eles de sepulcros caiados, pintados brancos por fora, mas apodrecidos por dentro. Nosso Senhor classificou o seu fermento, a sua doutrina, os seus ensinamentos equivocados como fermento com hipocrisia. É o que nós vemos relatado em Mateus 23:14, Marcos 8:15, Lucas 12:1 fala sobre o perigo do fermento dos fariseus. Outro fermento terrível que Jesus menciona é o fermento dos saduceus, que era uma outra seita judaica. O seu fermento, o fermento dos saduceus, era espalhar uma falsa doutrina. As suas crenças eram baseadas nos sentidos físicos, na materialidade, no mundo visível. Portanto, não acreditavam em nada sobrenatural, nada da existência dos anjos, nem da ressurreição. E o nosso Senhor não denunciou isso com tanta frequência, pois o ensino falso é mais aparente, por ser mais difícil de esconder. Mas também Jesus relata o perigo do fermento dos saduceus. Seriam hoje os ateus, o ceticismo, os céticos, aqueles que não acreditam em nada invisível, espiritual, sobrenatural, somente no mundo físico, material, visível, tá bom? Em terceiro lugar, o fermento dos herodianos. Herodianos era uma outra seita judaica, principalmente envolvida com a política. E quando Jesus menciona sobre esse fermento dos herodianos, ele diz do seu fermento, que o seu fermento era o secularismo e o mundanismo, muito presente nos dias atuais, infelizmente, até no seio da igreja, no meio cristão. Então, sendo um partido político, os herodianos apoiavam Herodes e o governo romano, que lhes asseguravam poder, status social e poder e influência. Logo então buscavam empregar o poder mundano para promover fins, entre aspas, espirituais. E Cristo os alertou contra isso. Lá em Marcos 8:15, nós vemos esse relato de Jesus sobre esse assunto. Vou ler Marcos 8:15, nos fala o seguinte: preveniu-os Jesus dizendo:
Vede e guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Então é um cuidado que tem que ter sobre essa mistura, né, entre o político e o religioso, a fim de alcançar status social, posição, poder, autoridade, prestígio. São os mesmos pecados. Também é uma aparência exterior, é uma falsa doutrina, são métodos mundanos, tudo isso são facilmente encontrados em alguns grupos também hoje em dia, e o alerta do nosso Senhor a esse respeito continua relevante nos dias atuais, tá bom? Outra coisa muito importante, querido, alguma das origens do pecado, né, mencionados por Cristo e mencionados na palavra de Deus. Então, algumas das origens do pecado são, em primeiro lugar, Satanás. Satanás tem o pecado original, conforme nós aprendemos na palavra de Deus. Cristo, né, fala sobre isso. Cristo estava muito consciente do poder, do plano e do procedimento de Satanás. Alguns tentam, né, sugerir que o Senhor realmente não acreditava que Satanás era real, mas que procurava acomodar seus ensinamentos à ignorância das pessoas, o que é um equívoco quem pensa dessa maneira. No entanto, Jesus falou sim sobre Satanás em várias ocasiões e em que não havia necessidade de fazê-lo, mas mesmo assim Jesus faz, a menos que realmente acreditasse na existência dele. E é óbvio que Jesus sabia da existência de Satanás e menciona por várias vezes a existência do inimigo das nossas almas, o adversário, né, de Deus e dos cristãos, que é Satanás. Lucas 10:18 fala um pouquinho sobre ele. Nosso Senhor também reconhece que Satanás era o governante desse mundo. Jesus relata lá em João 12:31, que também Satanás era o líder do seu próprio reino, o reino das trevas. Jesus menciona isso em Mateus 12:26. Jesus menciona também que Satanás era o pai do povo rebelde, está mencionado lá em João 8:44. Também há uma menção de que Satanás é o pai da mentira, saiu da boca de Jesus, também em João, capítulo 8, versículo 44. Também Jesus menciona que o maligno se opõe à aceitação do evangelho, lá em Mateus 13:19. E também a Bíblia Sagrada ensina que o inimigo, né, através da boca de Jesus, é o inimigo que semeia joio em meio à boa semente, também falado por Jesus em Mateus 13:39. Portanto, aquele que usa as pessoas para que façam o que ele deseja é Satanás, o inimigo mortal do crente, o inimigo das nossas almas, aquele que veio para roubar, matar e destruir, conforme nos ensina a palavra de Deus, principalmente nos ensinos de Jesus. Outra origem do pecado é o mundo, o cosmos, né? Esse sistema mundial contrário aos princípios e valores do reino de Deus. O mundo de Satanás, né, controlado por Satanás, o mundo que jaz do maligno, está em oposição ao povo de Deus e promove os propósitos de quem? Do seu líder mor, que é o próprio Satanás. Então, quando alguém se conforma, né, se molda, se ajusta e se deixa influenciar por esse sistema mundano, ele acaba sendo uma fonte de pecado na sua vida e influenciando negativamente outras pessoas. É o que diz João 15, de 18 a 19. Presta atenção o que diz João 15, de 18 a 19. A Bíblia Sagrada diz: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Jesus relatando aqui: se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, Jesus falando aqui, por isso o mundo vos odeia. Então o mundo odeia os cristãos. O mundo sem Deus, desse sistema mundial, formado pela mídia, educação, sociedade, todas as esferas da sociedade que foram dominadas, que são governadas e manipuladas por Satanás, são contrárias aos cristãos, são contrárias aos filhos de Deus. É o que relata aqui João 15, 18 a 19. Outra origem do pecado mencionado por Jesus na palavra de Deus é o coração. O Senhor frequentemente enfatiza que a atitude exterior de uma pessoa reflete aquilo que está no seu coração. Está lá em Mateus 15, 19. Outra coisa muito importante que Jesus ensina é a universalidade do pecado. O Senhor Jesus afirmou
com uma declaração direta que somente Deus é bom e que nenhum ser humano pode ser considerado bom, conforme Mateus 19:17. Todos nós somos pecadores, Romanos 3:23 fala sobre isso. Ele também, Jesus declarou que seus discípulos escolhidos eram maus, está lá em Lucas 11:13, embora reconhecesse que eram capazes de fazer coisas boas. O pecado, amados, afasta as pessoas de Deus e todos são pecadores. Então nós vemos aqui o ensino de Jesus sobre a universalidade também do pecado nesses textos mencionados. Quais são algumas consequências do pecado? Em primeiro lugar, o pecado afeta nosso destino. O pecado faz as pessoas se perderem, se corromperem. Está lá em Mateus 18:11, Lucas 15:4 e Lucas 15:8. Ou seja, se não for perdoado, fará com que as pessoas pereçam. É o que diz João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho, unigênito do Pai, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então o pecado também, se não for tratado, não for redimido, não for perdoado, não for arrependido, leva as pessoas ao julgamento eterno, conforme Jesus ensina em Lucas 12:20. Outra coisa, além de afetar nosso destino, o pecado afeta nossa vontade, nosso poder de decisão, o que na teologia a gente chama de volição. O Senhor Jesus deixa bem claro que os fariseus eram escravos dos desejos do diabo, lá em João 8:44. Então nós vemos aqui que o pecado afeta a nossa vontade, nosso poder de decisão. Quando Jesus anuncia sua missão na sinagoga, lá em Nazaré, Jesus explicou que havia vindo para libertar os cativos, conforme Isaías menciona e é relatado em Lucas 4:18. Ou seja, aparentemente, essa é uma referência aos que estavam cativos espiritualmente, pois o Senhor não libertou os que estavam literalmente nas prisões, prisões físicas, literais. Poderia ter feito isso até com João Batista, mas não o fez. Então está falando de prisões espirituais, o pecado afetando o coração e a decisão e a vontade das pessoas. Em terceiro lugar, o pecado afeta o nosso corpo. Claro que nem toda doença é resultado do pecado. João 9:3 fala um pouquinho sobre isso. Mas algumas doenças sim o são de fato. O Senhor indica isso no caso do homem curado, por exemplo, no tanque de Betesda, mencionado lá em João 5:14. E Mateus 8:17 também relata que o pecado sim pode afetar o nosso corpo. Também no Salmo 32 nós vemos ali o poder do pecado sendo somatizado no corpo. Você pode ler no Salmo 32 e ver isso, do versículo 1 ao versículo 7, se eu não me engano, fala sobre essas questões. Afeta o corpo. O pecado também afeta os outros, Como eu já falei, o pecado ele é de responsabilidade individual e intransferível, mas a colheita do pecado, muitas vezes, e a maioria delas, ela é coletiva, ou seja, afeta outras pessoas. Os pecados dos escribas, por exemplo, afetavam as viúvas e outros que seguiam suas tradições. Nós podemos ver isso em Lucas 20, de 46 a 47. Fica claro que o pecado do filho pródigo afetou o coração do seu pai. Nós vemos isso em Lucas 15:20, fez toda a família sofrer. Além disso, todos os pecados que o Senhor mencionou lá, por exemplo, no Sermão do Monte, tem efeito sim sobre outras pessoas. É o que nós podemos ver lá no Sermão do Monte. Ou seja, ninguém pode pecar totalmente isolado, como se fosse uma ilha isolada, até porque nós estamos interligados afetivamente e relacionalmente com outras pessoas. Então ninguém pode pecar totalmente isolado, vai afetar sim outras pessoas, ok? Outra coisa importante é sobre o poder, o perdão do pecado. Quais são as bases do perdão do pecado? No início do ministério de Cristo, João Batista anunciou o seu propósito, quando chamou Jesus de Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É Jesus que tira o pecado do mundo, João 1:29. O próprio Senhor deixou claro que a sua morte era a base para o perdão dos pecados. Mateus 20:28 e Mateus 26:28 fala sobre isso. Quais são as consequências do perdão? As pessoas perdoadas, amados, deveriam, por sua vez, perdoar também o próximo. A mesma graça recebida precisa ser estendida a outras pessoas. Esse é um tema mencionado diversas vezes no ensino de Jesus, principalmente em Mateus 6, de 14 a 15, Mateus 18,
É um capítulo inteiro que trata sobre o perdão, mas principalmente 18, 21 a 35, e Lucas 17, de 3 a 4, fala sobre essas consequências do perdão. Qual é a escatologia do pecado? Em seu grande sermão escatológico, o Senhor Jesus também detalhou o futuro resultado do pecado, que será visto no período da tribulação, os juízos de Deus que sobrevirão sobre a terra. Está relatado lá em Mateus 24, de 1 a 28, fala sobre esse período tribulacional. Nas relações internacionais, será que o pecado tem alguma coisa? Jesus menciona alguma coisa? Sim, nas relações internacionais o pecado será o causador das guerras durante a tribulação. Mateus 24, de 6 a 7, relata isso na boca de Jesus. E ao longo da história nós também sabemos que foi assim. Nas questões pessoais, como é que acontece nessas questões sobre o pecado? O pecado fará as pessoas traírem umas às outras, odiarem umas às outras e prejudicarem umas às outras. Tudo isso causado pelo pecado relatado por Jesus em Mateus 24, de 10 a 12. E nas questões espirituais, como é que a gente lida com essa questão do pecado? O que Jesus fala sobre isso? O período da tribulação será um tempo, amados, de engano, de intenso engano espiritual. Falsos líderes religiosos enganarão a muitas pessoas com sinais milagrosos que receberão poder do próprio Satanás para realizar. Está lá em Mateus 24, 5, Mateus 24, 11 e Mateus 24, 24. Ou seja, o anticristo alcançará o ponto máximo da falsa religião quando se assentar em Jerusalém, exigindo adoração. Nós vemos isso em Mateus 24, de 15 a 21. Durante esse período, o mal estará mais visível e causará mais estragos do que em qualquer outro momento da história. Em resumo, todo esse ensino do nosso Senhor Jesus cobria muitos aspectos do pecado, enfatizando tanto a variedade quanto os detalhes do pecado. Jesus fala muito sobre o pecado, da importância de se pregar contra o pecado, a favor do pecador para que se arrependa, mas contra o pecado, assim como Jesus o fez. Então Jesus sempre ressaltou a responsabilidade pessoal do homem em relação ao pecado, e o seu ensino, o ensino de Jesus, tratava das ramificações práticas do pecado na vida das pessoas. Então lembre-se do nosso versículo sobre essa série dos ensinos de Cristo a respeito do pecado. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Lute contra o pecado, triunfe sobre ele, vença no Senhor Jesus e no poder do Espírito Santo sobre todo e qualquer pecado, se arrependendo, se quebrantando, confessando, abandonando, em nome de Jesus, o nosso Senhor. Clique aqui, siga-nos nas redes sociais. Se você quiser semear na nossa vida, aqui você faz isso. Amém? Paz.